Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. É muito bom ter a companhia de cada um de vocês. Muito bem, chegou a hora então de nós ouvirmos o testemunho. Está ali conosco a doutora Jéssica. Seja bem-vinda, querida. Que Deus te use nesse momento. Só para falar, talvez alguns aí estão pela primeira vez, o PG tem uma lista de oração, onde nós oramos, né, pelas pessoas enfermas, e elas vêm aqui dar o testemunho quando assim, né, a oração é atendida, às vezes não da forma como quer, né, porque a gente sabe que Deus conhece o melhor, mas ela vai dar o testemunho, então, de uma resposta de uma das pessoas que receberam a bênção da oração intercessora. Pode falar, querida, contigo a palavra. Pessoal, então, aqui em casa a gente tem o hábito de ter uma lista de pessoas, né, que pedem, alguns pedem oração, outras a gente coloca em oração por saber de algum problema que estão passando, né? E nesse início do ano aconteceu que um coleguinha dos meus filhos, que é do Enzo, né? Ele acabou descobrindo que estava com câncer, né? Ele estava com dificuldades para respirar e foram fazer exames com otorrino e a princípio estavam desconfiando de adenoide. Então foram fazer o exame e viram que tinha uma massa ali naquela região bem atrás do nariz, próximo do cérebro. E fizeram a biópsia e deu o resultado que era um câncer. Como você sabe, não existe câncer bom, né? Existe tumor benigno ou maligno. Então, o câncer seria um tumor maligno, no caso, né? E aí foram fazer mais exames e ele já tinha metástases em outras partes do corpo. E eles acharam muito estranho, porque o João, ele simplesmente só tinha dificuldade de respirar e um dia teve sangramento nasal, mas para crianças isso até é comum de acontecer. Logo, ele entrou num tratamento oncológico, isso foi em fevereiro. Ele começou a ser tratado em Porto Alegre, num hospital. E todos nós começamos uma corrente de oração pelo João Pedro. Inclusive, o grupo Meditação do Dia tem orado pela família, porque não é só o João, né? A família toda pensa nessa mãe, no que ela tem passado, né, nesses dias. E graças a Deus e às orações, o João ele tem tido uma resposta super positiva ao tratamento. O João ele já teve as metástases que estavam no fígado, já desapareceram. E agora só falta fazer um exame para ver esse tumor que é inoperável, que é atrás do narizinho dele. Só falta esse, gente. Ele está vencendo a batalha, sabe? Graças a Deus ele está fazendo as quimioterapias, continua fazendo. Elas são bem pesadas, algumas ele faz inclusive na coluna. E elas começam, às vezes, bem cedo pela manhã, lá pelas 8h30, e chegam a terminar até 10h30 da noite. Então, é o dia inteiro fazendo. Tem efeitos colaterais, e essa é uma das coisas que a gente tem orado bastante para que Deus dê conforto a ele, né? Porque a gente sabe que não é só perder o cabelo. A alimentação acaba ficando bem dificultada. A boca de uma pessoa que está em tratamento oncológico, ela altera, então tem dificuldade de alimentação, enche de feridas, inclusive na região aqui ao redor, né, dos lábios, fissura bastante, e vômitos, diarreias, essas coisas, né? Mas graças a Deus, assim, ele está conseguindo superar tudo isso. Nessa última sessão que ele fez de quimioterapia, já foi uma quimioterapia diferente, e as plaquetas dele sempre baixam, os primeiros 5, 6 dias após a aplicação, elas baixam muito e precisa ficar em ambiente hospitalar. Quando elas começam a aumentar, então eles dão alta e ele pode vir para casa. E ele agora fez na segunda-feira, e ontem ele tinha feito o exame e as plaquetas de 1.100 já tinha passado para 8.000. Então tá subindo super bem e acredito que em breve ele vai estar aqui em Pelotas de novo, pelo menos para passar alguns dias e seguir o tratamento até que eles consigam fazer mais um exame e verificar se o tumor ali atrás do narizinho dele já regrediu e já desapareceu, para ele entrar em remissão. Esse é um caso
que a gente tem orado. Tem um outro caso que a gente só tem a agradecer, e a oração, ela tem poder, gente, ela levanta o doente. Dessa vez foi um coleguinha do Andréas, ele adquiriu uma bactéria pulmonar, e ele passou um mês, bastante tempo, né, um mês no hospital, e ele praticamente não teve sintomas. Porque o que ele apresentou? Numa sexta-feira ele sentiu um pouquinho de dor de cabeça. No sábado ele vomitou e no domingo ele estava sentindo dores no peito. Nada mais assim do que isso. E quando ele começou a sentir dores no peito, eles resolveram levar para fazer uma consulta com o pediatra. E aí na consulta ele já foi direto internado com uma bactéria bem severa pulmonar, né? E ele passou por dreno, então foi colocado dreno, ele passou muitos dias na UTI e muita dor, tanto que a mãe não conseguia nem cobrir aquela parte do peito dele que estava com o dreno, da dor que ele sentia, mas graças a Deus ele também se recuperou e agora está aí, né, já bem melhor. Claro, ele ainda sente dores, né? Então, se tocar naquele lado do corpo onde tinha o dreno, ele ainda sente bastante dor. Até no pescoço não pode tocar. Mas, assim, do que ele estava, para o que ele está agora, voltando a brincar com o brilho nos olhos, olha, é só da gente dar glória a Deus, né? E acreditar mais uma vez que Deus tem poder e, olha, ele responde as orações e esses pais têm sido, né, uns canais de bênção e de confirmação, né? De confirmação de que realmente quando a gente entrega a vida para Deus, Deus, ele no tempo certo ele age e tudo sai perfeito. Então, assim, quando é criança, a gente sempre que tem filhos, né, fica muito sensibilizado, sabe? A gente se coloca no lugar dessa família e a gente admira a força e a gente sabe que essa força, ela vem de Deus, porque a gente como ser humano não consegue superar, né, ver um filho teu ali numa cama de hospital, passando por procedimentos dolorosos, né, assim, exige muito e ainda não demonstrar a nossa tristeza para dar força para a criança, né? E aí tu passar por tudo isso, tenho certeza que é Deus e a resposta das nossas orações que conseguem dar essa força a essas famílias para elas estarem ali dando o apoio necessário, né, a seus filhos. E graças a Deus essas duas crianças agora já estão. João Pedro está praticamente no finalzinho do tratamento dele e o Lolô já está também de volta às atividades na escola, já está liberado, sendo que ele passou ali um mês e ele teve um risco de morte bem grande. Então é para a gente dar realmente graças a Deus e agradecer também a todos do grupo que dedicaram o seu tempo e lembraram desses pedidos, né, dessas crianças aí, colocaram elas em suas orações também. Amém. Louvada seja Deus. Obrigada, doutora Jéssica. Que Deus seja glorificado cada dia mais e que nós possamos, né, cada dia crer, porque Ele mostra o seu poder, né? Ele tem poder para todas as coisas. Neste momento, então, nós iremos ouvir Deus falar conosco através da doutora Ivelisse, já está conosco aí, estava em sala de aula. Muito obrigada pelo esforço, boa noite, querida. Eu sei que teve que fazer um baita esforço para estar com a gente, né? Mas eu tenho certeza que todos nós vamos ser muito abençoados. Te apresenta aí para as pessoas que não te conhecem. Tá bom, Rosângela, eu quero agradecer o carinho, a compreensão. Quando ela me convidou, Neus, eu pedi só assim para ela, por favor, me recorde, me cobre, que com amor eu posso compartilhar a mensagem, mas dadas as atividades que são intensas, eu estava com receio e impedida de esquecer deste momento onde vocês fazem a pausa no meio da semana e da correria para refletir sobre a palavra de Deus que está aqui ao meu lado. É um privilégio. Meu nome é Ivelisse Fonseca de Mateu, eu sou casada com o Douglas, tenho uma filhinha de 4 anos, a Sara. Eu resido aqui na região de Engenheiro Coelho, estou bem distante de vocês, mas diversos conterrâneos seus estão por aqui, na região do NASP, onde hoje eu estou como professora universitária do curso de Direito, porque sou advogada
e atuo também na área acadêmica há bastante tempo, que tenho mestrado e doutorado nessa área, e aqui eu tenho o privilégio de estar como diretora do Ministério da Mulher. Na nossa igreja nós temos quase que 4.000 membros, e a maioria são mulheres, Mariana, Simone, então a gente tem projetos maravilhosos, a nossa equipe tem sido muito abençoada com esse modo especial que a mulher tem de servir. E eu entendo que, apesar do caos da pandemia, a tecnologia veio para nos favorecer, porque nos possibilita de maneira mais facilitadora essa proximidade, conhecermos os outros irmãos, que apesar de distantes fisicamente, somos ligados pelo mesmo propósito. Então, eu louvo a Deus por este privilégio. E vocês já oraram, mas já que nós abriremos a palavra do Senhor, eu os convido mais uma vez para nós orarmos juntos. Querido Deus, estamos aqui porque confiamos em Ti e te agradecemos pelo privilégio da vida, pelo poder que há na Tua palavra. E mais uma vez, pelos méritos de Cristo, pedimos que Teu Santo Espírito esteja aqui para falar a nossa alma, para blindar a nossa vida e também para nos ungir, de tal forma que as pessoas percebam que somos Seus servos fiéis. Abençoe cada um que aqui está presente, no nome de Jesus, amém. Eu vou convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 4, que é um relato, se não for um dos mais importantes da palavra do Senhor. E daria, Rosângela, para passarmos a noite aqui, ó, em vigília, só estudando o capítulo 4 de Lucas. Mas não farei isso, porque a Rosângela não preparou o lanchinho e não me chamou presencialmente. Então, serão só alguns momentos de reflexão. Em Lucas, no capítulo 4, nós temos aí o relato da tentação de Jesus. E antes de pensarmos nessa questão da tentação, sabe que eu, como mãe, entendi um pouco mais do amor de Deus por nós, do que significa ter paciência. Para mim, hoje, a maternidade é o maior desafio da minha vida pessoal. Eu digo assim, porque eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de ser casada, de sair com as amigas, mas eu não tinha noção do desafio que seria a maternidade. Especialmente porque a Sara está numa idade muito no momento da vida dela, como ela é filha única, inclusive, mora na frente dos avós, todo mundo gosta muito dela, Mariana, eu também. Então, ela tem tudo que precisa e um pouco mais, Neuza. Na escola aqui, ela é super bem tratada. E às sextas-feiras, a Escola Adventista aqui do NASP tem um programa que é obrigatório no calendário dos alunos, que é o Dia do Brinquedo, no qual as crianças são impelidas a levarem os seus brinquedos para a aula, para aprenderem sobre o que é compartilhar. E a Sara, nos primeiros meses, tinha muita dificuldade. Por diversas semanas, sabe o que ela fazia, Elaine e a Dailson? Ela não levava o brinquedo para a escola. Eu pedia, dona Nilza, eu falava, olha, você tem tanto brinquedo, eu falava, Bruno, mas ela falava, eu não quero levar, mamãe. Eu ficava imaginando por quê, né? E quando ela voltava, eu falava assim, Sari, como foi? Então você brincou com os brinquedos dos amiguinhos? Não, eu não peguei nenhum. Eu falava, e o que você fica fazendo? Ah, eu fico sozinha. Eu falava, mas Sara, o mais legal da vida é se relacionar. Ela, não, mas eu gosto das minhas coisas. Por diversos meses, ela teve desafios em levar e cumprir essa tarefa. E nós deixamos até que ela aprendesse. Um dia ela resolveu levar um cavalinho que ela gostava muito, que era um cavalinho de plástico, e aí nós ajudamos. E quando chegou na sala de aula, todas as crianças queriam levar o cavalinho embora e queriam brincar com o cavalinho. E aí eu perguntei, Sara, como foi com o cavalinho? Ela, nunca mais eu vou levar esse brinquedo, mamãe. Falei, por que não? Ela, porque o brinquedo é meu e todo mundo quis o meu brinquedo. E eu percebo que a Sara tem um certo desafio em relação à questão do domínio, naquilo que pertence a ela. Não só ela, mas o ser humano, até os dias de hoje, tem sido desafiado em relação ao domínio. E a todo instante, no aspecto profissional, emocional, relacional. Eu mesma ministro a disciplina de Direitos de Família e Sucessões há muito tempo, e um dos desafios entre homens e mulheres é a disputa pelo domínio de sua própria vida. Especialmente, Vera, quando se trata do momento da comunhão. Porque se os dois se unem é para comungar, e aí um diz, eu vou me sujeitar ao outro, e cadê a autonomia da minha vida, minha independência? Então, há um desafio na humanidade em relação ao domínio. Prova disso é, na realidade, o que nós temos aqui no relato de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 1, que vai nos dizendo exatamente sobre a tentação de Jesus. Nós não leremos toda a tentação.
aqui descrita, porque é um capítulo que eu deixarei que você leia em casa, já que eu tenho somente alguns minutos. Mas a primeira lição que eu quero apontar aqui desse relato é que Jesus, ele estava cheio do Espírito quando ele foi tentado. E é isso que eu quero mostrar e compartilhar e refletir, primeiro para mim. Então, eu vou pedir que alguém leia, por favor, o verso 1 e o verso 2 do capítulo 4 de Lucas. Quem pode fazer essa gentileza de ler? Capítulo 4, verso 1 e 2. Eu leio. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Mas fica quietinho. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Podemos parar por É aí, isso? tá bem? Podemos parar. Obrigada. Obrigada. Nós lemos de forma especial o verso 1 e 2, que eu quero aqui refletir. Diz a palavra que Jesus estava cheio do Espírito quando ele voltou do Rio Jordão e que ele foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. E ao ler o relato no Espírito de Profecia, no livro Desejado de Todas as Nações, para ser bem fiel ao relato para vocês e não mudar nenhuma palavra, lá nos diz que foi o Espírito de Deus que levou exatamente Jesus Cristo ao deserto. Não é que Deus levou Jesus à tentação, mas Deus já sabia o que aconteceria. E Jesus estava cheio do Espírito antes mesmo dele ser tentado. Lendo uma meditação que eu aprecio muito, de uma autora americana chamada Letty Coleman, que se chama Mananciais no Deserto, ao comentar esse mesmo relato, ela diz que Jesus estava cheio do Espírito, porém ele foi tentado. Quantas vezes nós, como cristãos, temos a falsa expectativa ou sensação, Vera, Angelita, Ângela, Ana Luísa, não sei quantas já passaram por isso, de se eu buscar a Deus, então tudo na minha vida vai bem. Se eu tiver o Espírito Santo em mim, então eu estou protegida e nada de ruim vai me acontecer. Se eu estiver perto de Deus, então na realidade minha vida será tranquila. Interessante. Muitos buscam a Deus com esta intenção. Eu mesma, fazendo aqui uma confissão, diversas vezes já busquei pedindo: ai, Senhor, me protege, me livra do mal. E quantas vezes, ao fazermos esta súplica ao Senhor, esse pedido não sendo atendido, nós nos desapontamos. Só que a palavra revela que Jesus estava cheio do Espírito antes dele ser tentado. O que significa que, feliz ou infelizmente, muitas vezes a tentação assalta o ser humano, e mais forte ainda quando o ser humano está mais perto de Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos e mais cheios do Espírito estivermos, maiores serão as nossas aflições. Porque o inimigo, ele exatamente alveja alto. O inimigo não alveja, ele não tem como foco pessoas que já estão, na realidade, desanimadas na fé, ou aquelas que já negaram a sua fé. Ele tem interesse, feliz ou infelizmente, por aqueles que são cheios do Espírito de Deus. E Jesus era um deles, e foi o único que sofreu as maiores tentações que a humanidade não suportaria. E, se nós observarmos, olharmos para a história também da nossa humanidade, perceberemos grandes referências do cristianismo que sofreram períodos de conflitos com o inimigo e estavam cheios do Espírito, como Martim Lutero, como Moisés, João e outros. E não só os homens, as mulheres também, Esther, e assim sucessivamente. Se percebermos, se um homem está cheio do Espírito de Deus, ele terá grandes conflitos com o tentador. Na realidade, eu gosto muito da palavra do Senhor, porque é uma revelação para a minha vida e mostra exatamente o fim desde o princípio. Ou seja, Deus revela na sua palavra aquilo que iria acontecer aos seus filhos e qual é o evento final que irá ocorrer.
É por isso que você está aqui hoje, porque você crê no Salvador, porque você espera Jesus voltar, porque você quer se tornar mais amigo de Cristo. Só que nessa nossa jornada, de fato, estar cheio do Espírito significa que Deus permite tentações e tempestades que fazem com que a nossa vida, como carvalhos, sejam mais enraizadas nele. Deus não manda tentação para a nossa vida. E a Bíblia é bem clara nesse sentido. No entanto, nós nos reconhecemos melhor quando estamos presos a Cristo. Conseguimos enxergar como no espelho quem realmente somos quando estamos ligados a Cristo. Quando estamos distantes dele ou estamos esvaziados do Espírito, nós, na realidade, não temos dificuldade nenhuma em nos exaltarmos e reconhecermos a questão do domínio. Quando nós estudamos esse capítulo da Bíblia, percebemos que o que está em pauta, com base no espírito de profecia, é, na realidade, 3 tópicos da vida da humanidade. O primeiro é a questão do domínio. Satanás foi tentar a Jesus Cristo para discutir e vindicar o domínio sobre a terra e a humanidade. Era uma questão de domínio, que como crianças, que como adultos, a todo instante nós queremos dominar mais. Então chegou o Covid, nós queremos dominar, queremos uma solução. Agora estamos no momento onde, infelizmente, as escolas estão sendo atacadas e percebemos que as crianças têm tido ausência na família, que precisam de mais atenção, então queremos dominar uma solução. Está sempre em xeque no momento da tentação o domínio, a insinuação de uma desconfiança e a incredulidade. Sim, o que o inimigo tentou a Cristo foi insinuar uma desconfiança, dizendo e dando sugestões de que se ele realmente fosse, que ele se jogasse, plantando desconfianças. De fato, quando nós olhamos para as tentações da nossa vida, essas tentações, elas não aparecem como pessoas no nosso viver, mas elas comparecem sempre com uma isca. E antes de nós aceitarmos o anzol, de uma forma ou de outra, para quem tem o Espírito de Deus, sabe o que fazer no meio de uma tentação. Você já passou pela situação de querer fazer algo de errado? E aí você, no momento, corrigir o seu comportamento? Já passou por isso? Vou dar um exemplo. Quando você sai do banheiro, eu já vivi isso, tá bom? Aí você seca a mão com o papel, tá bom? Depois que você lavou, e o papel cai fora do cesto do lixo. Aí você, na hora que tá saindo, você fala, não, eu não posso deixar fora do cesto, né? Eu tenho que pegar o papel e jogar dentro do cesto de lixo. Já vivenciaram? Alguém já teve experiência assim? De corrigir um comportamento ou ter uma noção, não posso fazer isso. Às vezes alguém tá passando perto de você, te pede alguma coisa, você quer ignorar, você fala assim, não, eu preciso ajudar porque eu sou cristão. Exatamente porque diversas vezes, quando essa isca é lançada em relação à tentação nas nossas vidas, tenha certeza, pela palavra do Senhor, que nós saberemos das coisas em questão de segundos. Nós não seremos pegos de surpresa se estivermos cheios do Espírito do Senhor. E se das diversas formas que o inimigo tenta nos enganar, nós estivermos cheios do Espírito, em segundos teremos a noção que, como amigos de Cristo, saberemos o que fazer. E que nele somos poderosos para enfrentarmos as tempestades e as batalhas. Sabe que enquanto estivermos aqui na Terra, eu aprendi, pelo estudo da Bíblia, a suspender 2 perguntas na minha vida, para que a minha fé não seja abalada, tá bom? Estou dizendo a minha, não a sua, tá bom, Cindel? Ou seja, Oi, a professora. primeira pergunta é, exatamente, por que, Senhor? E a segunda é, até quando? Até quando eu tenho que viver isso? Porque quando enfrentamos batalhas, queremos saber por que comigo, mas por que o Senhor foi deixar isso acontecer comigo? Para algumas questões, nós só teremos na eternidade, ao estudarmos a história da humanidade, a estarmos com Jesus. Então, para não enlouquecer, humanamente falando, abra mão do porquê. E também do até quando, porque o até quando pertence a Deus. É Ele quem sabe o momento, os tempos. No entanto, ao enfrentarmos esses desafios e as tentações, é fundamental que nós saibamos que o domínio das nossas vidas pertence a Deus. O segundo tópico, que insinuações de desconfianças não vêm de Cristo. Afinal, quando
pessoas, coisas, momentos, situações são promovidas na nossa vida para causar desconfiança e gerar o terceiro tópico, que é a incredulidade, nós, se estivermos cheios do Espírito, perceberemos que isso não provém de Deus. Então, ao recebermos a isca da tentação, o passo para tomarmos conta do anzol e, de fato, depois, na realidade, deleitarmos dessa tentação e cedermos, nós temos um momento que se chama de aceitação, que significa a escolha que nós faremos e qual é a resposta que nós daremos às realidades das nossas vidas que diariamente enfrentam tentações. E o que é tentação para mim pode não ser para Neuza, pode não ser para Maria Simone, nem para Sindel ou para Vera. Pode ser outra tentação para Márcia. Mas se você souber buscar a Cristo diariamente e se permitir ser cheio do seu espírito, ainda que você seja aí conduzido para o deserto desse viver e no meio dessas tempestades, o Espírito há de revelar para você a resposta necessária para as tentações que você sofrerá. A palavra do Senhor também nos diz, exatamente em Hebreus 4, no verso 15, que Jesus enfrentou as mesmas tentações que nós. Então, no deserto, Deus não teve uso de força nenhuma sobrenatural. Cristo não usou, e ele tinha à sua disposição toda uma legião de anjos para resolver aquele momento. Não, ele usou do poder da palavra, e foi da palavra da qual ele se alimentava diariamente, para ser vitorioso no meio daquelas tentações. Logo, a segurança que nós temos hoje na nossa vida para qualquer tipo de tentação está na palavra de Deus, que é a mesma segurança que Cristo teve. A segurança não é por um milagre, que muitas vezes a gente pede no meio da tentação. E quantas outras nós oramos e falamos, Senhor, fala comigo em sonho, revela alguém, faz aparecer algo na minha frente. Ou como já vimos na Bíblia, que a minha lã fique molhada para eu poder acreditar mais. Se isso for essencial para a sua salvação, Jesus fará. Mas tudo que é fundamental para a nossa salvação está revelado na palavra de Deus. Logo, é na palavra que nós teremos a segurança suficiente para revelarmos a divindade dele e para enfrentarmos vitoriosos as tentações que temos, na realidade, sido assaltados a cada instante. Tem mais um detalhe que eu realcei aqui e tirei do espírito de profecia, quase encerrando esse momento de reflexão. Tome cuidado com as suas fraquezas. Sim, tome cuidado com as suas fraquezas. Jesus Cristo estava com fome quando ele estava no deserto? Ele estava com fome, gente? Sim ou não? Ele estava com fome. Ele estava com sede? Ele estava cansado? Estava cansado. E humanamente, ele sangrava como nós, suava como nós, tinha sono como nós e se cansava também. Isso significa que nós temos que cuidar das nossas fraquezas, não para focar a fraqueza, mas para prestar atenção que quando a resistência desfalece, quando a força de vontade está indo embora e quando a fé deixa de repousar em Deus, então nós somos vencidos e valorosamente somos mantidos reféns das nossas tentações. Preste bem atenção. Quando a nossa força está aí, quando a resistência está desfalecendo, quando existe um momento de fraqueza, quando você está com falta de vontade e a sua fé está debilitada, é o momento de parar e pedir ajuda. Porque se você continuar, é bem capaz que você venha a ser, na realidade, vencido por sua tentação. E aí nós colocamos na conta de Deus aquilo que nem pertence a ele. Vocês compreendem? Porque Jesus estava com fome, mas ele tinha resistência espiritual. Ele esteve, leu a nossa irmã, 40 dias em jejum, não foi isso? Na verdade, ele estava em jejum. Ele estava em jejum, ele estava se preparando. Ele não sabia o que viria pela frente, apesar da Trindade saber. Mas ele estava preparado. E quantas vezes, humanamente, nós estamos despreparados? Na realidade, estamos fragilizados e debilitados na fé. E o que nós queremos? Continuar, e continuamos, e assim insistimos. Mas quando estamos cansados, é preciso descansar. Quando estamos fracos na fé,
é preciso pedir ajuda e buscar acolhimento, que é o que vocês fazem aqui, salvo engano, semanalmente. Quando você percebe exatamente que está num momento de fraqueza, é preciso levantar a bandeira e pedir ao comandante do céu que desça onde você está para então te fortalecer. Porque Satanás tem aproveitado da fraqueza da humanidade e ele vai continuar operando da mesma forma. Ele aproveitou da oportunidade de Cristo estar no deserto, com fome, num momento que seria de vulnerabilidade de Cristo, para tentá-lo com incredulidade, colocando em xeque o domínio, plantando desconfianças e dúvidas ali em Cristo Jesus. A diferença é que Cristo, que foi tentado, e ele é quem recebeu toda a força da tentação que a humanidade não aguentaria, ele escolheu ser fiel. E ele, assim, operou e agiu para mostrar para cada um de nós que se ele pôde, nós também podemos. Amém por isso? Se ele pôde, nós também podemos. É ele quem é o nosso modelo, é ele quem é o nosso salvador, e é nos méritos dele que eu posso me deleitar, me apoiar e descansar para pedir que eu seja vitoriosa como ele. O que eu quero dizer é que eu não estive aí no período de pedidos, mas as tentações que vocês têm passado, as aflições, é claro que nós podemos pedir para Deus que ele nos livre do mal e que ele retire isso do nosso caminho. Mas tem um verso que para mim é muito forte na palavra e que eu vou convidá-los a abrir para irmos aí encerrando. Está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. Tá bem? 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. Esse texto é muito conhecido. Talvez esteja esquecido por você. Então, ao ler hoje, escreve na geladeira, põe no celular, decora, tudo bem? Decora isso e repete. E clame pelo Senhor Jesus e pelo mesmo Espírito de Cristo que esteve no deserto, que este Espírito seja o mesmo tomando você no deserto da sua vida. O que nos diz lá, Rosângela, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Deus nos dará livramento para nós suportarmos. E suportar não significa, na realidade, eu tenho que suportar isso. O verbo suporte tem a ver com fundamento. Tem a ver com dar suporte para que possamos passar vitoriosos, ainda que humanamente despedaçados. Na verdade, enquanto estivermos aqui nessa terra, enfrentaremos aflições e lutas, sim. Mas tome cuidado da sua vida. Cuide primeiro da sua salvação. Interceda por você, por favor, e por amor a este Senhor que está no céu. Invista o seu tempo na sua comunhão por você. Porque eu também sou mãe, sou esposa e tenho uma lista de pedidos. Tenho um grupo de orações de mulheres que funciona e há anos eu tenho grupo de orações. Tenho grupos de orações no WhatsApp que eu lidero, mas presta atenção, primeiro eu. Sou eu que tenho que beber da fonte. Porque no meu deserto, sou eu que sou levada à tentação. E o Espírito que entra em mim não tem como eu dividir com você, não. É por isso que Deus conhece, só Ele, aí o limite humano de cada um para suportar a tentação. E quando você quer trazer para o deserto da sua vida todo mundo, a sua vida vira uma tentação para a vida do outro. Você compreende o que eu quero dizer? Quando você começa só a reclamar dos seus problemas, a murmurar, a dizer sobre e não a buscar o Espírito do Senhor, você se torna uma tentação para a vida do outro. Mas como Cristo foi o modelo vitorioso no meio do deserto, das tentações que ele sofreu, Cristo escolheu você, onde você está hoje, para que você saia vitorioso ou vitoriosa no meio das tempestades que tem enfrentado. E para que você realize grandes obras e grandes coisas, para que o nome dele seja exaltado. O meu convite hoje é que você preste bem atenção. Se você olhar para a sua vida, as mesmas tentações que Cristo sofreu, diz o desejado de todas as nações, nós estamos sofrendo. Nenhuma delas é novidade. E todas elas são voltadas para 3 tópicos: para discutir o domínio,
para gerar desconfiança e para causar incredulidade. Porque, de fato, se percebermos, o que Satanás tanto se aborrece e acha postos para nos tentar é para colocar em prova o amor que Deus tem por nós e o nosso amor por Deus, gerando a desconfiança de que Deus, então, não nos ama se permite ou se envia a tentação. E Deus não envia a tentação. Mas enquanto aqui estivermos, ele nos dará suporte para enfrentarmos do mesmo modo que Cristo recebeu. E se tem uma porção mágica, porque todo mundo quer um segredo do sucesso, o segredo está na palavra do Senhor. É no poder da palavra. E este alimento precisa ser ingerido diariamente, um pouco a cada dia. O meu desejo em encerrar essa reflexão não é que você saia daqui arrasado se você não tem como costume se alimentar e quer sempre dar pães aos outros e se preocupa tanto com os outros. Não é para você se sentir péssimo ou péssima, não. É para que o seu apetite espiritual seja aguçado e você, então, se desperte para o poder infinitamente maior do Senhor à disposição da sua vida. E assim você perceba que não há poder no seu viver, que sozinho não dá para caminhar, que quanto mais você buscar a Cristo, mais tentado você será. Isso é real. Mas quanto maiores forem as tentações nessa escala da sua vida, porque não dá para você comparar com a minha, porque cada um tem um limite espiritual, maior será o suporte de Deus no seu viver também. E essa terra é passageira, só falta mais um pouco. Aproveite essa jornada, porque quem está ao seu redor precisa ser avisado pelo seu rosto e o seu modo de viver que essa viagem que nós faremos para o céu é muito agradável e que ela não é só sofrimento. Porque depois que Jesus saiu do deserto, ele não saiu suado, sofrendo, com cara de sofrimento. Não parou de curar as pessoas, nem de amá-las. Ao contrário, o poder dele só se multiplicou. Que os desertos da nossa vida sejam mananciais para diversas pessoas ao nosso redor. Enquanto isso, que você também suspenda o porquê e o até quando, confiando no Senhor que conhece o seu viver. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você e que Deus dê a convicção de que você é muito amado por Ele, que você é muito amada por Ele. Convicção não é sentimento, tem a ver com fé e é a certeza de que Deus, ao morrer por nós, colocou à nossa disposição esperança, novidade de vida e, na sua palavra, poder para vivermos. Amém por isso? Amém, glórias a Deus. Muito obrigada, doutora. Foi uma bênção, fomos abençoados. Quanto maior a dificuldade, né? Maior o milagre. E que Deus realmente nos dê esse suporte para que a gente venha ter a comunhão necessária para colocar em prática, né? Todos esses conselhos aí que a doutora Ivelise nos trouxe hoje. Muito obrigada. Realmente fomos muito abençoados. Eu queria que você encerrasse esse momento com oração. Pode ser, querida? Com prazer. Querido Deus, estamos aqui nesta noite, da qual logo mais vamos repousar, e queremos descansar em nossas camas, na certeza de que em paz me deito e logo pegaremos no sono, porque só tu, Senhor, sabe quais são os planos, sabe também como cuidar de nós, e é aquele que tem o domínio sobre as coisas, sobre a terra, sobre a natureza e sobre as nossas vidas. Nós te louvamos porque sabemos quem tu és, mas queremos também te servir do modo como o Senhor assim deseja para a nossa vida. Revela, Senhor, impressiona os corações, fala exatamente a nossa alma, ao nosso cérebro, Senhor, por favor, substitua os pensamentos ruins pelo poder da tua palavra. Coloque nas nossas bocas as palavras vindas do teu Santo Espírito. Use as nossas mãos para te servir, Senhor. Cuide das vias da nossa alma e que cada um aqui que está presente seja exatamente instrumento teu nas famílias em primeiro lugar, instrumento de bênçãos nas vidas dos vizinhos, da comunidade e nos ambientes de trabalho. Senhor, encha-nos com teu Santo Espírito, porque nós precisamos. Nos protege e fortalece a nossa fé, porque sabemos que ainda virão dias mais difíceis. É por isso que pedimos. Tenha misericórdia de nós. Volta logo, Jesus. E enquanto isso não acontecer, nos dá sabedoria e discernimento para mantermos a nossa fé
andarmos nestes desertos da vida, mas buscando da fonte da vida, que é o Senhor Jesus Cristo no nosso viver. Abençoa este pequeno, grande grupo, dando teu poder e a tua graça, no nome de Jesus, amém.